Se você achou que 2025 passou rápido, sejam bem-vindos à era das tarifas. Só eu que senti falta da picanha? A picanha não tá, não vou de picanha, deixa eu falar. O governo tentou aumentar o IOF e acabou tendo que negociar as pressas com o Congresso. Imagina a cena. Você comprou um apartamento em 2005 por 100 mil reais. Se a pessoa ganha mais que 5, essa isenção não atinge a parcela até 5 mil dela? Deixa eu te dar um jeito diferente de lembrar do ano. Esquece as músicas mais ouvidas, a playlist de 2025 teve outro hit. Tentativa de aumento de imposto. Reprise atrás de reprise. Foi o ano que o governo acordou, olhou pro déficit, olhou pro próprio apetite de gasto e concluiu: não sei se vou cortar, então eu vou cobrar. E aí começou uma temporada inteira de como enfiar a mão no bolso do contribuinte em 12 episódios e vários extras. Alguns aumentos passaram, outros tombaram no Congresso, outros morreram abraçados à própria confusão, mas a sensação, para quem paga a conta, foi uma só. 2025 foi um ano em que o governo testou todos os caminhos possíveis para arrecadar mais. Decreto, medida provisória, projeto de lei, tributação mínima, pacote reembalado, tudo. E como aqui nessa coluna a ideia é passar raiva, e considerando que estamos a poucos dias do Réveillon, vamos recapitular essa novela antes da virada do ano? Porque memória é importante, principalmente porque tem muita coisa que só começa a bater de verdade aqui, ó, no final da semana, em 2026. Bora de recap então, porque a temporada começou forte em maio com o IOF. Eu ainda acho que maio é o mês que o governo repara que o dinheiro acabou, aí ele surge com essas ideias. Se você reparar, maio de 2023, 2024, 2025, só presepada. Mas vamos de IOF. IOF é aquele imposto feio, tímido, que quase ninguém presta atenção, porque ela parece uma letrinha miúda ali de contrato de empréstimo, de câmbio, de seguro, de investimento. Justamente por isso, ele é o queridinho na hora de arrecadar. Dá para subir a alíquota por decreto, sem precisar passar por toda aquela novela do Congresso. E foi exatamente o que o governo fez no dia 22 de maio, com o famigerado decreto 12466 de 2025. O decreto aumentou a mordida em operações de crédito para empresas, elevando aquela alíquota fixa de 0,38 para 0,95 e ajustando a taxa diária para levar o teto anual até 395. Entendeu nada? Bom, português simples. Ficou mais caro tomar empréstimo, fazer capital de giro, financiar estoque. Empresa que já estava espremida com juro alto ganhou de brinde um IOF turbinado. No câmbio, o recado foi direto para quem compra moeda estrangeira ou manda dinheiro lá para fora. Remessa para o exterior passaram a ter uma alíquota unificada mais alta. Aquelas compras internacionais no cartão, sabe, que tinham sido vendidas politicamente como alvo de desoneração gradual, foram puxadas de volta ali, ó, bota para cima de novo sem problema nenhum. E não parou aí. Os aportes em previdência privada, especificamente nos planos de VGBL, também entraram na mira. O governo programou IOF de 5% sobre aportes que passassem de determinado patamar anual, sob o bom argumento de atingir valores elevados de contribuição. Quem estava guardando mais para o futuro virou o alvo imediato dessa história toda. E no pacote original, até investimento para o exterior, ali via fundos brasileiros, levaria o IOF de 3,5% na largada. A mensagem era bem clara: se tem fluxo financeiro passando, o governo quer tirar um pedaço. Só que, logo depois da canetada, veio a ressaca. Mercado em pânico, empresas reclamando, entidades setoriais se mobilizando e em menos de 24 horas o governo teve que publicar o decreto 12467 para recuar parte das medidas, especialmente na parte dos fundos ali no exterior, para tentar evitar um estrago maior. Primeiro spoiler do ano, 2025 seria o ano do vou aumentar, opa, talvez não tanto, deixa eu ajustar aqui. Mas a maior derrota viria logo depois, e não no mercado, e sim no Congresso. Em junho, deputados e senadores aprovaram o decreto legislativo 176, que basicamente mandava um volta tudo nos decretos de IOF, que a essa altura já era mais de um. Politicamente foi um recado muito forte. Não dá para governar a economia inteira na canetada, especialmente quando a canetada encarece crédito, câmbio, investimento, pega a pessoa física. A reação do governo foi ir ao Supremo. A AGU pediu que o STF derrubasse a decisão do Congresso e restabelecesse os decretos. Resultado, o país ficou assistindo um cabo de guerra institucional para decidir quem é que manda no IOF. E por tabela, em parte relevante do custo do dinheiro aqui no Brasil. Em julho, o ministro Alexandre de Moraes restabeleceu quase tudo que o governo tinha tentado fazer no IOF, com exceção ali das operações de risco sacado. Nesse ponto, até o Supremo disse, aí não dá, né? Não dá por decreto você reclassificar um tipo de operação só para ampliar a base de incidência do imposto. Aí esbarra um pouco ali na legalidade tributária. Na prática, o que sobrou foi crédito mais caro, câmbio mais caro, previdência privada com IOF extra acima de certo limite. E um recado muito perigoso para quem investe, toma empréstimo ou planeja a vida. Um governo disposto a testar os limites do decreto, um Congresso disposto a derrubar e um STF tentando arbitrar tudo isso com o nosso bolso no meio. Enquanto a novela do IOF corria, o governo já tinha pronto o próximo episódio, que é a medida provisória 1303 de 2025. Ela foi editada no dia 11 de junho, no meio dessa confusão do IOF, vendida como a solução responsável para compensar parte do recuo no IOF e ajudar na meta fiscal. No papel, o tema era tributação de aplicações financeiras e ativos virtuais. Na prática,
a MP abriu um leque que ia de investimentos tradicionais até bets, passando por fintechs, regras de compensação tributária das empresas. De um lado, havia a ideia de tributar faixas hoje isentas de algumas aplicações, mexendo em títulos e fundos que eram usados por muito investidor pessoa física como alternativa à poupança, como a gente já falou aqui na coluna, LCI, LCA, fundos imobiliários, enfim. Do outro, vinha uma reconfiguração da tributação de apostas esportivas, acabando com distorções e aumentando gradualmente a mordida sobre a receita das casas de aposta. No meio disso tudo, a MP também elevava a CSLL de instituições financeiras e fintechs e endurecia a regra de compensação de tributos administrados pela própria Receita Federal, um ponto sensível para empresas com grandes créditos acumulados, especialmente de PIS e COFINS. Essa aí virou matéria de lei em outra lei. Cabe nem na coluna aqui de tanta confusão. Se a gente soma isso tudo, estimativa técnica falava ali em algo na casa dos 50 bilhões de reforço em arrecadação em alguns anos, se tudo passasse. Era muita coisa para uma MPzinha só. Não passou. A MP virou BBB tributário, que é o famoso Bancos Bilionários e Bets, eu não gosto desse negócio. Tomou porrada da oposição, da base, do setor empresarial, foi sendo fatiada em emendas e no fim acabou morrendo em outubro. O governo não conseguiu aprovar o pacote dentro do prazo. Volta tudo a estaca zero, com exceção da insegurança jurídica que ficou ali plantada pelo caminho. O ministro da Fazenda ainda tentou emplacar a narrativa de que o Congresso tinha escolhido proteger privilegiados, de tirar, dos direitos dos mais pobres. Só que na vida real, o que o contribuinte viu foi mais um capítulo da mesma história. Tenta-se aumentar imposto na base do tudo ao mesmo tempo agora, sem organizar o debate, sem encarar o lado das despesas, sem calibrar o impacto da vida da classe média, do investidor e no setor produtivo. Quando dá errado, a culpa é de quem? É da culpa da política. E aí, quando parecia que o governo ia baixar a bola, veio a terceira temporada, a reforma do imposto de renda da pessoa física, que veio que nem certo chocolate, sabe quando vem com uma surpresinha? No discurso oficial, o governo vendeu a reforma do imposto de renda como justiça tributária, alívio para a base da pirâmide, mas no miolo da lei entrou um combo bem mais pesado para quem arrisca capital, a tributação de remessas de lucros e dividendos para o exterior. Uma análise técnica coordenada pelo professor Romero Tavares mostra que esses 10% de RRF sobre dividendos remetidos ao exterior sem qualquer dedução do IRPJ CSLL já pagos empurram a carga combinada brasileira para algo em torno de 40,6% nas empresas não financeiras e até 50,5% no setor financeiro. Para você ter a ideia de quanto isso é um absurdo, nos países da OCDE a tributação total sobre lucros costuma ficar ali na casa dos 23% até 28%, já considerando eventuais retenções na fonte. Ou seja, enquanto o mundo discute um piso global de 15% no famoso Pilar 2 da OCDE, o Brasil decidiu brincar numa outra liga, criar um piso efetivo de 25% para o investidor estrangeiro, o que na prática coloca o país no andar de cima do ranking de lugares mais caros para investir em capital produtivo. Quem está lá na outra ponta ouvindo só a propaganda da isenção para 5 mil, muitas vezes não percebe a contrapartida. O sistema todo vai ficando mais complexo, mais cheio de exceções, com mais camadas de cálculo para quem empreende, investe, presta serviço, distribui lucro. E 2025 ainda guardou um episódio bônus em dezembro. Depois que a MP 1303 foi de arrasta, o governo resolveu reciclar parte de ideias em um novo formato, o PL 5473, que foi aprovado no Senado. O projeto aumenta a tributação das bets e também aumenta gradualmente a CSLL dos bancos e das fintechs. Você reconheceu a pauta? Pois é o espírito da MP 1303 reencarnando, fantasiado de projeto de lei de fim de ano, com um argumento extra de marketing. O PL ainda cria um programa de regularização de dívidas para pessoa física de baixa renda, o que ajuda ali a vender o pacote politicamente. Lembra que isso aqui agora é uma constante? No discurso oficial, mais uma vez, tá tudo sob o guarda-chuva da justiça fiscal. Vamos tributar quem lucra com o jogo, vamos tributar quem ganha muito no sistema financeiro, vamos tributar quem está no topo. Na prática, o que volta a aparecer é o padrão 2025. Em vez de passar o ano discutindo corte sério de gasto, melhora da qualidade do gasto, revisão de programa ineficiente, o foco ficou em procurar bolsos novos e mecanismos rápidos, como decretos, BMPs, PEC de tramitação acelerada, enfim, para tentar fechar a conta do país. Nada disso é trivial. A gente está falando de mexer no custo do crédito, na tributação do dólar, na lógica da previdência privada, na segurança de quem investe, na forma como fintechs e bancos planejam lucro, na tributação dos dividendos e na conta final do IR das altas rendas. Tudo isso em um único ano, com algumas mensagens contraditórias, alguns prazos apertados, recuos e avanço ali meio que em zigue-zague. Sabe como é que funciona? Para quem está do lado de cá, tentando empreender, investir, contratar, viajar, planejar a aposentadoria, a sensação é de viver uma espécie de teste beta permanente. O governo vai jogando versões novas de impostos em cima da população e vendo, não, isso aqui cola, isso aqui não colou. Quando o Congresso reage, o governo vai lá e judicializa. Quando o STF coloca algum limite, o governo reorganiza a estratégia. Quando uma MP cai, o conteúdo volta reencarnado em forma de um projeto de lei. Enquanto isso,
A discussão sobre gasto público estruturante, a gente deixa isso para o próximo ano, talvez nem no próximo, porque é um ano eleitoral. E essa é a retrospectiva tributária de 2025, o ano em que o governo não criou um imposto novo, com nome e sobrenome bonitinho, mas avançou vários quadradinhos no tabuleiro da carga tributária por meio de aumentos pontuais, reclassificações, novas bases de cálculo e camadas adicionais de controle sobre quem ganha, investe e movimenta dinheiro. Se você teve a sensação de que a cada mês saiu uma notícia nova envolvendo imposto, IOF, investidor, dividendo, fintech, não foi só uma impressão. E se você chega em dezembro com aquela certeza de que trabalha, paga imposto em folha, paga indireto no consumo, paga tarifa embutida em tudo e ainda tem que ficar decifrando decreto, MP, PL, STF, CAI e tudo mais, você está na companhia orgulhosa de milhões de brasileiros que também não entendem muito o que está acontecendo. E sim, a conta não termina em 31 de dezembro. Boa parte que foi aprovada esse ano vai começar a doer ali em 2026, 2027. Por isso, essa retrospectiva não é um desabafo de fim de ano. É quase como um manual de sobrevivência para a próxima temporada. Se essa coluna te ajudou a organizar a raiva, a organizar as ideias e juntar os pedaços dessa maratona tributária de 2025, curte, compartilha, manda no grupo da família, manda no grupo da empresa. Aquele grupo que sempre tem alguém, mas só estão taxando a alta renda. Marca quem precisa entender que aumento de imposto não é só manchete. É planejamento de vida virando pó a cada decreto. E lembra, toda segunda-feira, 9h30 da manhã, eu tô aqui no Estadão, na coluna Não Vou Passar Raiva Sozinha. Porque se o governo insistir em transformar o seu bolso num laboratório de experiência tributária, eu sigo aqui fazendo a retrospectiva episódio por episódio.